vai precisar sentar com essas outras secretarias para resolver algum problema. Mas hoje a gente vai falar sobre o SUS, né? Um assunto que tem sido bastante discutido nas redes sociais, pessoal que usa Twitter, a gente vê opiniões diversificadas, Instagram, Facebook, então a gente vê tanto críticas como algumas contribuições, algumas coisas que estão acontecendo, algumas coisas que, através dessa pandemia, apesar de ser algo assim catastrófico, a gente conseguiu avançar muito, digamos que 20 anos em 2 meses. Profissionais que não eram valorizados, que agora ganham um destaque maior. Quem muito tempo, gente, a gente pode ter uma noção clara de que o psicólogo, muitas vezes, ele não é muito procurado nesse contexto hospitalar. Então, às vezes, você precisa saber se posicionar dentro desse contexto, principalmente em situação de urgência e emergência. E hoje é um profissional que está sendo muito procurado, né, dentro desses locais especificamente. Inclusive dentro dos centros de campanha que vocês viram que inauguraram recentemente e que tem grupo de profissionais lá, de psicólogos voluntários que doaram um pouco do seu tempo para estar lá ajudando essas pessoas, trabalhando junto com médicos, enfermeiros, farmacêuticos e todos os profissionais que compõem a área da saúde. Mas antes da gente entrar nessa questão, vou ver se eu consigo transmitir aqui um slidezinho bem pequenininho, só para a gente nortear a nossa discussão. Deixa eu ver se eu ainda, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de novo. Assim como para vocês foi muito novo, né? Agora está tendo aula online. Para a gente também, a gente teve que, em 2 meses, modificar um cronograma de aula de semestres. Então, a gente também está aprendendo ainda como é que faz isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu slide. Na barra de compartilhar, né, Conceição? Isso, tem uma setinha, isso mesmo. Aí você clica nela. Uhum. Abriu para todo mundo? Não abriu ainda, Tá. Thaís. Deve estar Finaliza. carregando. Tá. Porque Deve para estar mim carregando. apareceu aqui. Já já ele aparece aqui, está carregando, tá com aquele círculo que Uhum. está carregando. Apareceu. Apareceu, né? Apareceu. SUS. É. Então, mais do que, digamos que mais do que essencial, é importante a gente começar falando sobre o que é saúde. Que segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doenças ou enfermidades. Por que que é muito importante esse conceito? Até pouco tempo atrás, essa questão de que saúde é só ausência de doença era muito disseminada dentro do contexto da saúde. Então, dificilmente você pode perguntar para as pessoas mais idosas que iam ao médico com taquicardia, sudorese, falta de ar,
aquela sensação de que realmente ia morrer e chegar lá e fazer todos os exames e não constatar nada físico e o médico pedir para retornar, porque se não era nada biológico, a frase era o seguinte: você não tem nada, pode retornar para casa. Então, por muito tempo, esse discurso era muito comum na unidade básica, nos hospitais, nos centros de referência. E a partir do momento que a psicologia ela começou a adentrar dentro desse contexto de SUS, passa a ter uma nova visão, um novo olhar de sujeito, né? Aquele sujeito que é biopsicossocial. E aí a gente pode acrescentar que esse sujeito, ele não só é biopsicossocial, mas ele também tem uma espiritualidade aí que faz parte de todo esse contexto. Nós também psicólogos, eu digo nós psicólogos porque vocês serão meus colegas no futuro, né? Acredito que todo mundo vai continuar aí até o final. A gente também, por muito tempo, a gente estava nessa posição de ser uma profissão elitizada, voltado para aqueles que conseguiam pagar para ter uma psicoterapia dentro de 4 paredes, algo mais individualizado. Então, vocês irão encontrar, nesse contexto de saúde pública, e eu digo isso não só dentro do SUS, mas tanto na educação como na assistência social, o trabalho do psicólogo ainda voltado para a psicoterapia, sendo que na maioria desses locais o trabalho do psicólogo não pode ser voltado para a psicoterapia, porque é algo mais pontual, é mais voltado para a queixa que está sendo trazida no momento. Eu não posso mexer em uma situação que eu não vou ter tempo, que eu não vou conseguir ajeitar depois. Então, a gente precisa ter foco no que irá ser trabalhado. Então, por muito tempo, a gente teve essa de estar muito atendendo a elite, de estar nos nossos consultórios. Então, quando você entra no serviço público de saúde, você vai se deparar num contexto de alguém procurando uma psicoterapia. Os próprios profissionais que trabalham nesse local, por não conhecer também qual a atuação do psicólogo nos diversos setores, vão fazer esse tipo de questionamento e vão achar que é sua função fazer psicoterapia. Então, é muito importante, em qualquer setor que você estiver atuando, observar as políticas públicas que faz parte desse setor. Se eu não estou conseguindo encontrar nenhum material que fale sobre a atuação do psicólogo nesse setor, é importante tá procurando o conselho de psicologia, porque eles têm materiais dizendo o que é e o que não é para ser feito nesse local. Uma das grandes queixas é que o psicólogo ele vai para os locais de trabalho, ele vai para a UBS, ele vai para o hospital e aí ele acaba fazendo muito esse trabalho de psicoterapia. E a gente sabe que quando se fala de um contexto de unidade básica de saúde, se fala muito de prevenção e promoção de saúde. Isso a gente consegue fazer através de grupos, mas a partir do momento que você passa a fazer mais psicoterapia individualizada, dentro de 4 paredes, você não consegue alcançar um público maior. E aí a gente vê muitas pessoas aí precisando de reeducação, de educação, de falar sobre prevenção, de falar sobre promoção, e que muitas vezes isso vai acarretar sérios problemas, não na atenção primária, mas lá na atenção secundária, lá na atenção terciária, que era um problema que deveria ter sido resolvido lá na atenção primária. Então, é muito importante a gente conhecer o que a gente vai fazer dentro daquele local, até mesmo porque, assim como todo profissional tem seu código de ética, o psicólogo também tem o dele. E aí ele pode responder isso legalmente, isso judicialmente, dependendo do que ele está realizando ali dentro daquele local. Essa questão também do biopsicossocial e espiritual é muito importante porque isso amplia a nossa visão. Isso é muito importante dentro do SUS, porque quando você atende um usuário do serviço de saúde, você está atendendo ali alguém que faz parte de uma região, alguém que tem uma cultura, alguém que faz parte de um grupo religioso, e a gente precisa ficar atento para essas pequenas coisas, porque isso pode tanto contribuir com o teu trabalho, como também pode atrapalhar. Então, você precisa ficar atento. Recentemente, antes de sair da minha atuação na assistência social do CREAS,
eu tive que trabalhar um certo período com o pessoal que trabalhava no NASF, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que está dentro do SUS. Mas o que o CREAS tem a ver com o SUS? A gente se pergunta muito e a gente vê muito essa atuação individualizada, não é meu trabalho. Ah, se não tem violação de direito, o que eu estou fazendo ali junto com o pessoal do SUS? Eu não preciso estar ali. Então, a gente vê muito esse tipo de atuação. E, na verdade, eles se complementam. Eu recebi essa demanda estando no CREAS, por quê? E aí é que a gente chega nessa questão de que o biopsicossocial e espiritual é importante ser levado em consideração. Existia uma comunidade que estava apresentando muita resistência para receber os agentes de saúde, os enfermeiros e os médicos, porque estava sendo disseminado algumas falas por um líder religioso lá dentro. E que, inclusive, nós tínhamos ACS que estavam se recusando a ir para o local e que já com crise de pânico, quando pensava que era o dia de ir para essa comunidade, já passava mal, já tinha taquicardia, já tinha sudorese, já estava assim, algo preocupante. E tudo isso começou por conta de que alguns adolescentes começaram a apresentar transtornos mentais, foram diagnosticados pelo psiquiatra, passaram a fazer uso das medicações necessárias e o acompanhamento psicológico. Só que, segundo os familiares, a medicação não estava fazendo efeito, ele continuava tendo crises, e aí é que entra o papel do líder religioso. O líder religioso disse que eram possessões demoníacas, de que era alguma maldição que tinham jogado na comunidade, que muitas pessoas iam ficar assim se não seguissem o que ele estava falando. Dentro dessa situação toda, médicos, enfermeiros e agentes de saúde não eram mais bem-vindos dentro da comunidade. E aí a gente pergunta, e o que o CREAS tem a ver com isso? Quando você não tem, quando o adolescente, criança ou adolescente, ele não tem acesso à saúde por negligência da família, ou deixa de tomar medicação, ou deixa de levar nos atendimentos, que é papel da família, acaba entrando quem? CREAS, Conselho Tutelar, Justiça. Então, por isso, muitas vezes a saúde vai estar conversando com esses outros órgãos. Às vezes tem casos, eu peguei a maioria dos casos que eu pegava no CREAS, eu precisava sentar com a psicóloga que atuava na saúde, que atuava no NASF, que era o núcleo que tinha um psicólogo para fazer esses atendimentos, porque são casos complexos, casos que precisam do psicólogo da saúde, do psicólogo da educação, do psicólogo do CREAS, porque isoladamente a gente já tinha tentado fazer alguma coisa e nada havia funcionado. Então, para a gente resolver esse tipo de situação, precisa sentar, precisa se articular, ao invés de colocar a justiça no meio, tentar resolver por outras vias, para que os atendimentos possam acontecer, tanto no âmbito da saúde, como no âmbito da assistência social. Então, nós, enquanto psicólogos do SUS, nosso principal papel, principalmente na atenção primária, é fazer os encaminhamentos adequados e para os locais adequados. Então, a gente precisa conhecer o fluxo de rede interno e o fluxo de rede externo. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando, conhecendo os outros profissionais que fazem parte dos outros setores, porque às vezes você mandar um encaminhamento demora muito, mas você conhecendo quem trabalha lá, e às vezes a demanda ela é uma demanda emergencial, você consegue fazer com que o atendimento ocorra de forma rápida e de forma satisfatória. Então, a gente precisa saber um pouco sobre as políticas públicas, o que cada setor faz para a gente poder fazer os encaminhamentos necessários. E aí, quando a gente fala de atuação do psicólogo no SUS, a gente fala de atenção primária, de atenção secundária e de atenção terciária.
E antes de tudo, por mais a gente ter muita teoria, psicologia comunitária, psicologia social, psicologia de dinâmica de grupo, que é muito utilizado dentro desse local, a gente precisa saber o que fazer em cada tipo de atenção, porque são níveis de complexidade diferentes. A atenção primária, como a gente diz, a atenção primária, todo mundo diz assim, eu quero trabalhar na UBS porque é a unidade básica de saúde, é o básico, eu vou fazer o básico. Mas, na verdade, quando a gente diz o básico, é o local que mais trabalha, porque é o primeiro, né? A gente fala de prevenção, de promoção, de psicoeducação. A gente fala de um psicólogo que ele precisa estar, por exemplo, participando, se disponibilizando para participar de campanhas dentro da comunidade, nas escolas. Por diversas vezes as escolas elas sempre abrem espaço para o pessoal da saúde estar visitando. E a gente vê muito enfermeiro indo nas escolas, agente de saúde indo nas escolas, o médico indo nas escolas, mas o psicólogo a gente quase não vê o psicólogo indo, o psicólogo da saúde indo nas escolas para fazer esse serviço, para falar sobre saúde mental. Até para desmistificar um pouco, porque quando a gente fala de saúde mental, muita gente fala de esquizofrenia, de algum tipo de transtorno, e a gente esquece que saúde mental também está relacionada com social, de drogas, e que é muito presente dependendo do local que a UBS está. Então, na atenção primária, a gente precisa falar sobre propor programas de humanização e melhoria da qualidade de vida do serviço. Então, a gente fala muito dessa questão de humanizar as próprias pessoas que trabalham no local, desde a recepção. Às vezes, chega um encaminhamento que não é para a recepcionista ler, mas acaba, muitas vezes, aquele encaminhamento sendo violado logo lá na recepção. E aí a gente precisa trabalhar desde a recepção. O paciente, às vezes, com uma queixa, ele chega e ele já quer falar o que ele tem ali para a recepcionista. E muitos deles não querem nem estar ali, porque dependendo do caso, eles não querem que ninguém fique sabendo, principalmente quando se trata de UBS, que todo mundo conhece todo mundo. Não é um hospital que fica em outro bairro que você vai, dificilmente você encontra alguém conhecido, mas na unidade básica, todo mundo se conhece, o agente de saúde te conhece, o médico te conhece, os enfermeiros te conhecem, e tu tá lá, teu vizinho tá lá também, então a gente precisa ter todo esse trabalho. Assistir os pacientes em consulta, ou seja, você pode, não é porque você não pode fazer psicoterapia que você não pode ter um momento a sós com esse paciente. Você pode, até porque você precisa fazer uma triagem. Se ele chega lá dizendo que faz dias que ele não dorme, aí você precisa investigar antes de fazer o encaminhamento. Porque pode ser que faz dias que ele não dorme, porque a gente está, por exemplo, numa situação de pandemia, onde as pessoas estão presas dentro de casa, de quarentena, não tem mais nada para fazer, vem o tédio, e aí o sono fica desregular, porque eu durmo muito tarde, eu acordo muito cedo, tem toda essa mudança de rotina, e aí você coloca ele para ser atendido por um psiquiatra, porque com uma hipótese de um quadro depressivo ou de um quadro de insônia. Então, a gente precisa fazer essa triagem primeiro para saber se é necessário encaminhar ou se é algo que pode ser resolvido ali, o paciente sendo atendido dentro da unidade básica de saúde. Conversar estar assistindo o paciente quando ele vai para outras consultas também, porque pode ser que um paciente diabético foi para a consulta de rotina, olhando a gente percebe que, quer dizer, olhando no nosso olhar leigo, assim, de longe, a gente diz, ele não precisa de atendimento psicológico, não, porque o problema dele é diabetes, então o médico vai atender. Só que muitas vezes é uma diabetes que não está controlada. Apesar de tomar a medicação, apesar de já estar sendo assistido por um nutricionista, mas será que o emocional dele também não está dificultando esse processo de controle dessa diabetes? Será que ele não come nos horários certos, porque não tem ninguém na casa dele
que faça isso com ele. Existe uma mulher que, na verdade, ela não estava conseguindo controlar o quadro de diabetes, por quê? Porque ela mudou a rotina de alimentação. O marido passou a ficar mais tempo fora de casa, ela passou a ficar mais tempo sozinha, mais tempo depressiva, então ela passou a comer no horário que dava. Então, isso também cabe o psicólogo estar dando uma assistência. Quando a gente fala também de estudar o perfil epidemiológico, eu não posso fazer uma intervenção em grupo, uma intervenção para idosos, ou uma intervenção falando sobre, abordando temáticas sobre gravidez, sendo que no local que essa UBS está localizada, o índice é pequeno, ou não tem. A gente diz não tem mais, mas na maioria das vezes tem. É um tema que sempre é trabalhado dentro da UBS. Então, eu não posso propor atividades em grupo, panfletagem, se eu não sei o que predomina dentro daquele local. Tem locais que eu já cheguei, por exemplo, na UBS e perguntar: tem muito caso de saúde mental? Não. Por quê? Porque todo mundo entendia que saúde mental estava voltado para esquizofrenia, para transtorno mental. E eu sabia que tinha, porque a UBS era localizada no local existia um alto índice de tráfico de drogas. Se tem um alto índice de tráfico de drogas, é porque tem muita gente também que faz uso. E drogas é problema de saúde mental. Então, assim, a gente também precisa, nesse processo todo, saber o que está acontecendo na região para que a gente possa trabalhar. As escolas, elas solicitam. Eu não consigo fazer um grupo porque se eu marcar, as pessoas não vêm. Se a pessoa não vem, a gente tem que utilizar outra estratégia, a estratégia que a gente tem no momento. Se no momento que ele vai para uma consulta, tem 10 pessoas ali esperando para ser atendido pelo médico, e tem ali uma sala de espera para essas pessoas, por que a gente não aproveita esse momento para estar falando sobre outra coisa? Para estar levando uma informação, para estar entregando um panfleto, para estar falando sobre o que é saúde mental, quais os serviços do psicólogo dentro da unidade básica, porque às vezes ele não procura porque ele não conhece que tem esse serviço. Eu digo isso porque recebi muitas pessoas na assistência social procurando psicoterapia ou procurando ser atendido pelo psicólogo com queixas relacionadas à saúde. E a gente fala, olha, lá na saúde, o SUS, ele oferece o psicólogo. Você conhece, sabe que tem esse tipo de serviço lá? E por muitas vezes ele dizer que não sabia que o Sistema Único de Saúde oferecia psicólogo. Então, a gente também precisa estar divulgando o nosso trabalho dentro da UBS, aquela famosa, volto novamente naquela fala, se a gente estiver fazendo muito trabalho dentro de 4 paredes de psicoterapia, os outros usuários não irão conhecer qual é a tua função naquele local e que tu está ali para quem precisar de ajuda, para quem precisar ser orientado. Se eu identifiquei que é algo mais especializado, que ele precisa de uma psicoterapia, que ele precisa de um psiquiatra, que ele precisa estar sendo assistido por um terapeuta ocupacional, eu, enquanto psicólogo da UBS, tenho que fazer o encaminhamento. Aí a gente fala da rede de atenção psicossocial, né? Aqui a gente tem o CAPS, a gente tem CAPS de álcool e drogas, a gente tem o CAPS IJ voltado para crianças e adolescentes, a gente tem o CAPS adulto. Então, nós precisamos conhecer essa rede de atenção psicossocial para estar encaminhando quando é algo mais especializado. Mandei para lá. Mandei para lá não é mais papel da UBS acompanhar. Continua sendo acompanhado pela UBS, porque esse indivíduo ele pode ter outras patologias que precisam ser tratadas na UBS. E a gente viu muitas queixas disso. Não, é paciente psiquiátrico. Então a gente não atende ele aqui não, ele tem que ser atendido lá no CAPS. Não, mas se ele está com outra patologia, ele é público da UBS. E o agente de saúde, ele está mais próximo, ele sabe se realmente essa pessoa está sendo atendida nesse local. Então, a gente precisa trabalhar muito com essa questão de acompanhar, porque é o papel da UBS, né? Tá fazendo esse tipo de acompanhamento. E aqui a gente tem a abordar temas
problemas de saúde coletiva. É muito voltado mesmo para essa questão do coletivo, da questão da prevenção. A gente viu recentemente, com essa pandemia do Covid-19, muitas orientações. Lave as mãos com sabão, quando chegar da rua, troque a roupa, tome banho, lave os cabelos, corte a unha, utilize o álcool em gel quando não tem acesso a água e sabão. A gente viu muitas orientações. Para mim, não é estranho, porque isso é um comportamento que também é muito ensinado nas escolas. Inclusive, saiu, voltou, lavou a mão. A gente sabe que a gente pode pegar no olho, na boca, com a mão suja, porque independente de Covid-19, existem outras patologias que podem ser adquiridas assim. Para mim não é estranho, mas quando a gente fala de uma comunidade carente, de um público vulnerável, de saúde, de educação, de saneamento básico, isso é preocupante. Muitas vezes ele está localizado num bairro onde um dia tem água, 10 dias não. Onde ele tem acesso a sabão e por falta do dinheiro, às vezes ele não tem. E aí, quando a gente fala desse público, a gente precisa o quê? Entrar com essa questão mesmo da educação, que está voltado para essa questão da promoção de saúde e da prevenção. A gente viu, por exemplo, já aconteceu de você fazer visita num local e nesse local existia uma única escova para todo mundo da casa escovar os dentes. A gente disse, mas a gente sabe que isso não pode. A gente sabe que isso não pode porque a gente foi ensinado que isso não pode. Esse local específico, eles nunca receberam esse tipo de orientação. Então, cabe a nós estar fazendo esse trabalho de estar orientando, de estar identificando essas problemáticas e estar, digamos que, para prevenir futuras doenças. Então, cabe a nós fazer muito esse trabalho de prevenção, esse trabalho de promoção, de promoção de saúde. Então, muitas vezes é um problema, por que eu não posso usar? Entendeu? Então, a gente precisa explicar o porquê do não poder. Se é uma questão financeira, aí eu volto a dizer novamente, quem a gente conhece que cuida dessas questões de vulnerabilidade, de questões financeiras? A Rede de Assistência Social, CRAS. Se está em situação de vulnerabilidade social, a saúde foi lá, fez a visita, identificou que precisa de atendimento especializado, que precisa de atendimento da rede assistencial. Então, a gente precisa sinalizar para essa rede o que foi encontrado. E a partir disso, a gente consegue falar tanto de saúde, como a gente consegue resolver o problema da saúde e consegue também digamos que, contribuir para que essa pessoa tenha alguma renda e qualidade de vida. Aí a gente vem para a atenção secundária. Na atenção secundária, é mais voltada para a questão de centros, a própria UPA também pode ser considerada atenção secundária. A gente tem, por exemplo, o centro voltado para atendimento de pessoas que possuem o vírus HIV, são pessoas que estão lá frequentemente para fazer tratamento. A gente tem os centros especializados para tratar CA, que é o câncer. Então, nesses locais, a gente costuma oferecer assistência psicoterápica, mas eu volto a dizer, tem que ser em situações pontuais. Eu não posso ser uma psicoterapia tratando um problema de ansiedade que foi desenvolvido na infância, que passou por um trauma, que passou por algum tipo de violência, sendo que eu não vou ter tempo para fazer isso, sendo que eu não tenho como fazer isso. Então, precisa ser algo pontual e algo breve. Essa parte de realizar psicodiagnósticos diferenciais, ele está muito voltado para a questão de aplicação de testes. É muito comum o neuropsicólogo estar inserido dentro dessa equipe, fazendo esse tipo de aplicação de testes e fazendo uma avaliação mais elaborada. E o principal de todos é elaborar em conjunto com a equipe programas de segmento à adesão de tratamento médico. Muitas vezes o paciente ele vai precisar fazer uso contínuo, constante de medicação e ele se recusa ao tratamento. Por que ele se recusa ao tratamento?
E aí, muitas vezes, nós somos procurados quando o paciente recusou o tratamento. Mas quando foi montado esse tratamento para esse paciente, por muitas vezes nós não somos procurados. E aí a gente precisa estar ciente do que foi montado desde o início para que esse paciente possa aderir. Porque como é que eu vou fazer digamos que um roteiro de cuidados, de tratamento para esse paciente, sendo que ele não foi consultado e ele é o principal agente, ele é o principal responsável pelos cuidados dele, ele é uma pessoa atuante, o principal ator da vida dele, ele não foi consultado para ser feito esse tratamento, essa rotina. Aí é muito difícil ele aderir mesmo, e aí a gente precisa estar presente desde o início e contribuindo com esse processo de adesão, porque muitos podem abandonar ao sair de lá e piorar o quadro dele, né? Então, pensando nessa questão da qualidade de vida do paciente pós-atendimento, é que a gente entra muito fazendo esse tipo de orientação e contribuindo para a adesão. Eu digo porque assim, mas quem é que não vai aderir a um tratamento de CA, gente? Acontece. Porque eu conheço pessoas que, por uma questão cultural mesmo, por uma questão familiar, por uma questão da história mesmo dela, que começou o tratamento por um tempo fazendo uso de medicação para câncer, e depois ela abandonou o tratamento para fazer o uso de algumas misturas de ervas, essas coisas medicinais, e que prejudicou muito o tratamento dela, porque ficou muito tempo sem tomar medicação mesmo receitada pela equipe de saúde. E aí é que a gente precisa estar atento para tudo isso, né? Para a história de vida, para a cultura, para o local, para a região. A família precisa ser conscientizada, a família precisa ser assistida. E na atenção terciária, que a gente fala muito urgência, emergência, hospital, a gente vê várias literaturas falando sobre isso, a gente precisa apoiar e orientar o paciente que está hospitalizado. A gente sabe que esse ambiente de hospital, ele é um ambiente que praticamente é enclausurado, ele não vai mais para o trabalho, ele fica deitado, ele fica muitas vezes sozinho. Então, esse ambiente de hospitalização é muito importante a gente falar sobre despersonalização do paciente e até direcionar a equipe para que isso não aconteça, para tentar amenizar isso. Porque a partir do momento que ele entra lá, às vezes ele deixa de ser o seu João, a Dona Maria, o vô do Pedro, e passa a ser, por exemplo, o 08, o que está no leito 10, o paciente cardíaco, o paciente poliqueixoso, aquele que se queixa direto. Então, ele acaba perdendo um pouco essa identidade dele. Então, a gente precisa ficar atento e tentar chamar todo mundo pelo nome, né? Porque isso é tipo um resgate da imagem dele, daquilo que ele é, daquilo que ele pode retornar a ser, que ele pode vir a ser. Então, é muito importante essa questão. Apoiar e orientar as famílias, porque principal as famílias é aquela questão, né? A gente cuida muito do doente e a gente não, e aí a gente faz aquela pergunta: quem cuida do cuidador? O cuidador ele precisa estar bem. Se ele estiver bem, ele vai conseguir orientar o paciente e conseguir também, quando sair desse local, continuar com o apoio e continuar com os cuidados. Então, a gente precisa também estar fazendo esse acolhimento da família, que também é pessoas que ficam ali meses, semanas, paciente na UTI. Então, a gente precisa estar dando toda essa assistência assim. Para os enfermos, aqui acho que teve algum errinho, mas aqui é para os pacientes que irão passar por algum tipo de cirurgia. A gente precisa estar dando esse suporte. Tem toda aquela ansiedade, muitas vezes é a primeira cirurgia, tem o medo da anestesia, porque eu vi um filme, que eu já escutei isso, eu vi um filme que o paciente recebeu anestesia e ele não, a anestesia não pegou, mas ele ficou desacordado e ele ficou o tempo todo sentindo fazer todos os procedimentos e ele não conseguia dizer se isso acontecer comigo, não tem como eu fazer de outro jeito. Então a gente
trabalha muito essa questão dessa ansiedade, de pensar muito lá na frente o que é que vai acontecer, se der errado. Então, tudo isso a gente precisa estar atento. E tem muito a ver também com a história de vida, com aquilo que ele viu, com aquilo que ele recebeu. Às vezes ele está passando por um tratamento de câncer e ele não quer aderir ao tratamento porque na família dele já teve, fez o tratamento e mesmo assim morreu. Então tem muito a ver com essa questão da história de vida do paciente. Aqui também na hospitalar é feito muita avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação voltada mesmo para a identificação de demências. É muito importante o papel do neuropsicólogo nessa identificação. Tem os testes, às vezes você consegue identificar a questão do Alzheimer. Ele passou por um acidente e ficou com alguma lesão no cérebro, precisa ser identificado que tipo de área foi prejudicada, que tipo de função foi prejudicada. Então, o papel do neuropsicólogo também se faz presente dentro desse local. Mas, assim, é muito importante, quando se fala de atenção primária, secundária e terciária, a gente consegue encontrar muita coisa voltada só para a unidade básica, muita coisa voltada para hospitalar. Inclusive, existem disciplinas específicas chamadas de psicologia hospitalar, porque a atuação do psicólogo dentro desse ambiente é muito rico. E a equipe ela precisa atuar de forma multidisciplinar, de forma interdisciplinar. E a grande dificuldade hoje em dia dentro desse local é essa atuação. Porque às vezes a pessoa trata, é o meu paciente, não é o seu paciente. É o nosso paciente, é o paciente da equipe. Então, as decisões elas precisam ser tomadas em conjunto. Não pode ser decisões individualizadas, até porque vocês estarão trabalhando no mesmo local, no mesmo caso. Então, não tem como cada um puxar para um lado sem saber o que o outro está trabalhando. Claro que eu não vou saber de forma específica como é que ele trabalha, o que ele está dando, que tipo de medicação, mas eu posso saber, por exemplo, se essa medicação afeta o humor do paciente, se essa medicação pode fazer com que ele tenha algum tipo de alucinação. Então, a gente precisa ter conhecimento básico, pelo menos, daquilo que ele está fazendo, para que a gente possa também entrar nessa mesma linha de atuação. Certo, pessoal? A gente termina por aqui. Muito obrigada. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer, doutora Thais? Brilhante, Thais, sua apresentação foi brilhante, né? Não poderia ser diferente, vindo de uma profissional de excelência como você. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Thais? Fica à vontade. Vocês estão me ouvindo? Alguma pergunta, algum comentário? Podem perguntar. Maria Nilza, você está aí? Alda, Damila. Gostei muito da colocação que a Thais fez, mas eu vejo assim, eu não sei se é impressão minha, mas eu vejo assim que o trabalho da psicologia no SUS, nas unidades básicas, ainda está meio que começando, né? As pessoas estão começando a aceitar, porque ainda tem muito estigma, né? Eu já escutei muito, eu não sou louco para ir no psicólogo, né? E aí é que a gente fala muito dessa questão do papel da UBS, né? De estar divulgando o que é o psicólogo. Vocês não vão encontrar esse tipo de dificuldade. Eu te digo que eu já trabalhei na educação e para eu conseguir atender as crianças ou adolescentes, a gente não atende sem o consentimento do pai ou sem o consentimento da mãe. Então a gente escutava muito: meu filho não é doido, meu filho não tem esquizofrenia, o meu filho não tem algum tipo de transtorno. E aí a gente precisar, por muitas vezes, fazer reunião primeiramente com os pais e mostrar qual é o papel do psicólogo, porque a gente está muito associado mesmo a essa questão da
pior ainda é a psiquiatria. Né? Para você mandar para um psiquiatra fazer uma avaliação, o pai já te olha com o olho bem grande. Então, a gente tem muito esse papel mesmo de tentar mostrar qual é a nossa função. Os próprios profissionais, eles não sabem o que o psicólogo faz em determinado local, e a gente precisa ter muito conhecimento para a gente não dizer eu não faço, não só dizer eu não faço ou eu não posso, mas dizer o porquê que a gente não faz, o porquê que a gente não pode e que local é que faz. E por que esse local faz e você não. Então a gente precisa dar uma resposta que não deixe lacunas, né, para ele dizer: ah, mas para fulano você fez. Por que para mim você não vai fazer? Ah, mas a outra psicóloga anterior fazia. Por que essa que chegou agora não faz? Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa atuação, com a nossa, porque quando a gente sair, o outro que vier, ele vai precisar organizar o que você fez ou então dar continuidade no teu trabalho. Uhum. Mas acredito eu que após essa pandemia, esse paradigma vai ser quebrado de 50%, porque as pessoas vão ter que procurar a ajuda de um psicólogo. Acho que a maioria das pessoas vão ter que procurar, né? Isso mesmo. Porque, assim, imagina numa situação de quarentena, pessoas que já têm transtorno obsessivo compulsivo, toque. Imagina como é que essa pessoa vai ficar após a pandemia. Como serão as crises, já que ela já tinha muitas vezes o comportamento de lavar as mãos excessivamente, de sempre achar que está contaminada. Imagina as pessoas que têm ansiedade, como é que não vai ficar? Imagina as crianças que têm hiperatividade trancadas 60 dias dentro de um cômodo. Eu escutei um relato esses dias de uma amiga minha que é psicóloga e a filha dela, 2 horas da manhã, a gente sabe que a situação de São Luís não está fácil. Eles estão trancados lá mais tempo do que o pessoal aqui, porque alguns conseguem ainda sair para alguma coisa. E lá, muitos dias, eles estão trancados. E ela tem um quadro já de ansiedade. E assim, dela 2 horas da manhã, ela abrir a porta, colocar a máscara e descer simplesmente para ficar na área externa, perto da piscina, escondido da mãe, porque não estava mais aguentando ficar trancada dentro de um quarto, dentro de uma sala e não tem nada para fazer e não consegue estudar. Então, imagina como vai ficar essas pessoas pós-pandemia. E aí a gente vê também a quantidade, como o nosso sistema de saúde não está preparado. A gente consegue perceber que durante muito tempo se fala: cadê os psicólogos? Onde é que os psicólogos estão atuando? A rede tem poucos psicólogos atuando na saúde. Onde é que estão? E agora que precisam desses profissionais, a gente viu os seletivos rápidos para contratar profissionais da área da saúde, incluindo os psicólogos. Então, é porque essa área, digamos que vai ganhar mais espaço, né? E existiam locais que não estavam cobertos pelo psicólogo, por isso essa demanda de contratar pessoas muito rápido. Professor Thaís, Oi. o que eu acho mais engraçado é que as escolas parece que não colaboram, né? Para que isso aconteça, os psicólogos ir até lá é tão necessário. Eu fico, meu Deus, tipo assim, é jovem, eles não sabem o que eles querem, o que eles são. Isso. Aí a gente fala assim, tem uma parcela de culpa, muitas vezes de alguns profissionais que acham que por ele estar no SUS, ele não precisa ir numa escola, por exemplo, falar sobre saúde mental. Ainda mais se essa escola ela é assistida por um psicólogo do estado ou por um psicólogo do município. E aí muitas vezes ele diz assim: ah, mas o município e o estado têm psicólogo. Mas isso não tira o seu papel, a sua responsabilidade, o papel da UBS, que está localizada naquele local, de ir fazer uma palestra que é pertinente à saúde mental. E a gente vê que também ainda tem uma restriçãozinha das escolas, porque
dependendo da escola, nem tanto de alguns locais menores, mas quando se trata de escolas que têm que cumprir um calendário rigoroso, para você conseguir encontrar um espaço para fazer palestra, tudo para eles é mais importante porque tem que cumprir esse bendito calendário. Então, a gente precisa adentrar em muitos locais com cautela. Algumas vezes é culpa do profissional, algumas vezes está faltando aí a escola ser mais ativa. E a gente vê hoje em dia que é muito importante estar nas escolas, porque assim, na saúde, eu atendo pessoas que possuem algum tipo de transtorno que precisam de ajuda. No CREAS, no CRAS, você trabalha com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que, seja por moradia, seja por violência, seja por tráfico, no CREAS você atende pessoas que passaram por violação de direito, mas na escola é onde você consegue alcançar todo esse público. Na escola você tem alguém que tem um pai que é usuário de droga em casa, alguém que apresenta um quadro de automutilação, alguém que já tentou suicídio, alguém que tem uma pessoa na família que passa por violência doméstica. Então, o público da escola é o público diversificado. Quando a gente quer fazer alguma ação, que a gente quer conseguir alcançar o maior número de pessoas, geralmente a gente procura as escolas. E aí, quando a gente não é solicitado e a gente vai de livre e espontânea vontade, a gente precisa ter todo o cuidado, ter todo o respeito que a gente está entrando num espaço que não é nosso, um espaço que tem culturas, que tem valores, alguns mais rígidos, outros mais flexíveis, para que a gente possa conseguir executar o nosso trabalho. Mas a gente vê muitas escolas precisam bastante, principalmente quando se fala de educação emocional, né? A gente está numa época do imediatismo. Tudo é agora, é hoje. Se for daqui um mês ou daqui um ano, eu não sei esperar, eu não sei ouvir um não para mais tarde, tem que ser tudo agora. Então, a gente está nesse tipo de cenário. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta a mais? Ou tudo foi contemplado? Pessoal, alguma pergunta? Na escola dá para dizer que é um trabalho preventivo? Sim, inclusive é o papel mesmo da unidade básica esse trabalho preventivo, de prevenção, de promoção. É lá onde as crianças, quando as crianças chegam em casa, que elas dizem assim, lá na escola eu tenho meu próprio copo, meu próprio prato, minha própria colher. Todo mundo tem que levar sua escova, todo mundo tem que levar sua toalha. Ou seja, algum profissional da saúde já passou por lá para dizer que isso são regras de higiene, que isso é essencial para a saúde, que isso vai fazer com que você tenha melhora na qualidade de vida. Então, tudo isso a gente consegue fazer lá. As ações de saúde realizadas nas escolas são ações preventivas. Porque já pensou, se todo mundo, todas as crianças, todos os adolescentes recebem esse tipo de educação lá, que tipo de adultos eles serão? Vão ser adultos o quê? Mais conscientes. Como eu falei, né? A gente não tinha o costume de prestar atenção na forma como a gente lava a mão. De sair na rua e voltar para casa e lavar a mão. De sair na rua e não ter um local para lavar e precisar comer alguma coisa, ter um álcool em gel para passar na mão. Então, imagina como será futuramente se todas essas crianças aprenderam isso dentro de um contexto escolar. Vai ser algo que para eles é normal. Algo que não deveria ser estranho para todo mundo, deveria ser normal esse tipo de comportamento. Uhum. Sim. Você, nesse pós-pandemia aí, como já foi falado, que cenário que você vislumbra? Olha, eu vislumbro um cenário onde os profissionais da saúde eles serão mais valorizados, né? E serão mais procurados não só no momento de crise, porque a gente tem muito essa fama de que psicólogo apaga fogo, apaga incêndio. Quando a situação já está ali no último do último, aí o psicólogo
é chamado para fazer esse trabalho, né? Que a gente diz é quase um trabalho de bombeiro, e que a maioria das vezes nosso trabalho não se resume à urgência e emergência. Nosso trabalho se resume a esse caráter preventivo. As pessoas procurarem cuidar da saúde mental antes de adquirir algum tipo de transtorno. Assim como procuram o médico para cuidar da parte biológica, da parte física, procurarem um psicólogo, procurarem se auto-observar, também para cuidar dessa questão da saúde mental. Interessante. Mais alguma pergunta, pessoal? A Thaís? Uma pergunta? Aproveitem a oportunidade. Amanhã ela vai estar conosco, né? Mas com outro tema, né, Thaís? E a gente vai estar com 2 turmas de psicologia, primeiro e segundo. Hoje nós estamos com psicologia e enfermagem, mas você contemplou muito bem os níveis de atenção em saúde, primário, secundário e terciário, quando você falou de saúde. Mais alguma pergunta para ela? Ou a gente já pode liberar a Thaís? Não? Tem mais perguntas? Ok. Thaís, muito obrigada. Obrigada Foi a vocês. Maravilhoso, viu? Foi muito bom. Aprendemos muito com você hoje, tá? Que você continue sendo essa pessoa acessível, tá? Essa profissional excelente, tá bem? A gente torce muito, muito por você. Você sabe disso, tá? Deus abençoe grandemente. Amém. E estamos aí, né? Para outras vezes. Tá. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela atenção. Oi, estão me vendo, né, pessoal? Sim, sim. Estão me vendo e estão me ouvindo.